Queridos, você, né, que gosta de assistir um culto, né, um belo culto, um culto onde Deus e o Espírito Santo se faça presente, né? Veja se na sua igreja, seu pastor organiza um culto assim. Se não for assim, eu aconselho você não perder seu tempo, né? Porque Deus não vai estar lá. Olha o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 26. Olha como tem que ser um culto, tá? Com ordem e decência. Não é esses troços que a gente vê aí, não, que eu já publiquei várias vezes lá no Stories. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito na hora do culto? Quando vocês se reunirem na igreja, um irmão tem o hino para cantar. Não vai botar quem não sabe cantar para agradar crente, para agradar irmão. Tá errado. Ele mesmo tem que se tocar, né? Tem que ter semancol. Outro, alguma coisa para ensinar. Outro, uma revelação de Deus, sem mentirinhas, sem conversinha fiada. Outro, uma mensagem em línguas estranhas. A vaidade tem que ficar lá fora. Há que se ter humildade. E ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Se não tiver alguém para interpretar a mensagem, não fale a mensagem. Porque a pessoa vai ficar encucada, a pessoa que recebeu a mensagem. Ela vai ficar com aquilo na cabeça e não vai saber o que está acontecendo. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Acabei de falar. Se não for dessa forma, Cristo não entra. Ele não entra nessa conversa. Se algum de vocês falarem línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro. Não aquela baderna que a gente vê de vez em quando aí. Um monte de gente berrando igual uns doidos. E que alguém interprete o que está sendo dito. Se não tiver alguém para interpretar o que está sendo falado em línguas, e normalmente não tem, não fale, porque vai atrapalhar o andamento do culto, ok? Mas, se não... Isso aqui quem tem que instruir na realidade é o próprio pastor antes de começar o culto. Ele tinha que ler isso tudo aqui antes de começar o culto. Para quê? Para não virar aquela baderna que a gente vê hoje em dia aí, né? Todo mundo filmando, etc e tal. Poxa, um cara só da igreja filma e depois compartilha no WhatsApp para todo mundo. Para quê? Para que todos possam se concentrar na mensagem. Mas não, é todo mundo com o celularzinho ligado gravando. Quer dizer, uma baderna, né? Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então que fique calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. Acabei de falar. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, que estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Concentração total na mensagem. Que isso é que cura, que liberta e salva. A fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você se enche do Espírito Santo. Mas tem que ouvir com ordem e com decência, sem baderna. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Todo mundo calado ouvindo a mensagem de Deus. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus. Todo mundo pode pegar o microfone. Homem, mulher, desde que tenha a total noção do que está falando. Tenha conhecimento da palavra de Deus e de preferência que sejam inspirados pelo Espírito Santo. Um de cada vez para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Poxa, eu vejo os pastores por aí querendo ganhar crente no grito. Nós somos seguidores de Jesus. Quando foi que Cristo pregou berrando, gente? Nunca. Silas Malafaia e tantos outros por aí, os caras pregam berrando. Pô, você é doido, né? Eu não sou surdo, pô. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Poxa, se eu encontrar um culto desse, eu juro, eu vou no mínimo 3 vezes por semana na igreja. Fique em paz.